A noiva de Ouro Preto. Era uma noite fria em Ouro Preto, no ano de 1885, quando os sinos da igreja de São Francisco de Assis badalaram ao longe, anunciando o entardecer. O jovem Joaquim, um garimpeiro recém-chegado à cidade, caminhava pelas ruas estreitas e de pedras com o coração carregado de expectativas. Ele ouvia falar de uma noiva misteriosa que vagava pelas ruas à noite, vestida em um belo traje de casamento, mas com um véu que cobria seu rosto eternamente. Diziam que quem ousasse ver o rosto por trás do véu jamais voltaria a ter paz. Enquanto descia pela Rua dos Mercadores, uma senhora idosa, sentada na soleira de sua casa, o chamou com um sussurro. Você é novo por aqui, rapaz. Não ande à noite perto da Praça Tiradentes. É lá que ela aparece. A noiva está sempre à espreita, esperando. Joaquim, meio cético, apenas sorriu e continuou seu caminho, mas a advertência da mulher ficou em sua mente, uma sombra a mais entre os becos escuros. Mais tarde, naquela mesma noite, enquanto o vento soprava gélido pelas janelas da hospedaria onde Joaquim estava hospedado, ele ouviu um som estranho, como o farfalhar de tecido arrastando-se pelo chão de pedras. Curioso, ele espiou pela fresta da janela e, para sua surpresa, viu uma figura esguia e pálida caminhando pelas ruas, envolta em um vestido branco e longo. O véu, como um nevoeiro, cobria o rosto da noiva, e ela parecia flutuar ao invés de caminhar. A figura passou lentamente em direção à Praça Tiradentes, atraindo o olhar hipnótico de Joaquim. Ele sentiu uma força misteriosa dentro de si, quase como se a noiva o estivesse chamando. Ignorando o aviso da idosa, ele saiu do quarto, descendo as escadas às pressas e atravessando as ruas de Ouro Preto em direção à praça, com o coração batendo rápido. Quando chegou à praça, o luar brilhava sobre o calçamento de pedras, e a figura da noiva estava parada, em pé, sob a estátua de Tiradentes. Sua presença era tão solene quanto trágica. Joaquim não conseguiu evitar dar alguns passos à frente, sentindo que precisava saber o que havia por trás daquele véu. Um sussurro de voz ecoou em seus ouvidos. Tire o véu, se tiver coragem. Joaquim estendeu a mão, e a noiva não se moveu. Quando seus dedos tocaram o tecido frio e fino do véu, ele hesitou por um momento, mas a curiosidade foi mais forte. Em um movimento rápido, ele puxou o véu para o lado, e o que viu o marcou para sempre. Ao remover o véu, Joaquim encontrou algo que ele jamais poderia explicar com palavras. Em vez de um rosto humano, havia uma caveira sorridente, com olhos vazios e escuridão infinita onde deviam estar os olhos. A boca, deformada em um sorriso macabro, parecia zombar de sua curiosidade insaciável. Ele tentou gritar, mas nenhum som saiu de sua garganta. O terror tomou conta de seu corpo, congelando no lugar. A noiva, sem rosto, ergueu a mão pálida e ossuda, tocando o peito de Joaquim. Nesse instante, ele sentiu um frio penetrante tomar conta de seu coração, como se a morte tivesse o abraçado. Os sinos da igreja voltaram a soar, desta vez de forma distorcida, como se ecoassem de outro mundo, anunciando algo muito além da compreensão humana. Desesperado, Joaquim tentou se afastar, mas suas pernas não respondiam. Ele sentiu a pressão aumentar em seu peito, o ar ficando cada vez mais escasso. As sombras ao redor da praça pareciam se mover, como se criaturas invisíveis estivessem observando, aguardando o desenrolar de sua punição. A noiva, ainda com aquele sorriso macabro, começou a recuar lentamente, desaparecendo nas brumas da noite, deixando Joaquim sozinho e em choque no meio da praça. Nos dias que se seguiram, Joaquim não conseguia dormir. Cada vez que fechava os olhos, o sorriso da caveira o perseguia em seus sonhos. Ele andava pelas ruas de Ouro Preto como um homem condenado, com olheiras profundas e um olhar vazio. Os habitantes da cidade começaram a evitá-lo, murmurando que ele havia visto a noiva e que seu destino estava selado. Não havia salvação para quem ousasse desafiar o mistério do véu. Tentando desesperadamente encontrar respostas, Joaquim procurou a velha senhora que o havia avisado naquela primeira noite. Ela o recebeu com um olhar triste, como se já soubesse o que havia acontecido. Você viu o que não devia ter visto, rapaz. A noiva é uma alma perdida, condenada a vagar pela cidade em busca de seu amado, que a abandonou no altar. Desde então, ela arrasta consigo todos aqueles que tentam desvendar seu segredo. Joaquim sentiu uma onda de desespero. E agora? O que posso fazer para me livrar dessa maldição?
A velha balançou a cabeça lentamente. Não há como fugir da noiva. Uma vez que você a vê, ela nunca mais o deixará em paz. As noites se tornaram insuportáveis para Joaquim. Cada sombra, cada ruído nas ruas estreitas de Ouro Preto parecia prenunciar a presença da noiva. Ele sentia seu olhar vazio sobre ele, mesmo quando estava cercado de pessoas. A sensação de ser vigiado nunca o abandonava, como se a morte estivesse apenas esperando o momento certo para se revelar novamente. Certa noite, incapaz de suportar o tormento, Joaquim decidiu enfrentar seu destino. Sabia que não poderia continuar fugindo para sempre. Voltou à Praça Tiradentes, onde havia encontrado a noiva pela primeira vez, determinado a confrontar seu destino e, talvez, encontrar alguma forma de redenção. A praça estava deserta, exceto pelo vento frio que soprava pelas ruas. Os sinos da igreja não tocaram desta vez, mas Joaquim sabia que ela estava perto. E então, lá estava ela, parada sob a estátua, com o véu novamente cobrindo seu rosto. Ele sentiu o mesmo impulso inexplicável de antes, mas desta vez, não hesitou. Aproximou-se da figura espectral e, com voz firme, falou: "Estou pronto. Mostre-me o que devo ver." A noiva permaneceu imóvel por um longo momento, antes de lentamente erguer a mão, oferecendo o véu a Joaquim. Com um nó no estômago e os sentidos em alerta, ele puxou o tecido pela segunda vez. Desta vez, o rosto por trás do véu não era uma caveira, mas o rosto de uma jovem mulher, linda e serena, com os olhos tristes como de alguém que havia perdido tudo. Ela sorriu com tristeza, e em um sussurro, disse: "Você me libertou." No instante em que essas palavras deixaram seus lábios, a figura da noiva começou a desvanecer, transformando-se em névoa que se dissipou com o vento. Joaquim ficou ali, sozinho na praça, sentindo uma estranha paz preencher o vazio em seu peito. A noiva de Ouro Preto havia finalmente encontrado descanso, e com isso, Joaquim foi libertado de sua maldição.